Pode ir. Olá, meus amigos. Eu me chamo Wagner Lima, sou instrutor de tiro, também atuo com neuropsicopedagogia e estamos aqui para falar sobre arma de fogo, né? Tenho já alguns anos que eu trabalho com arma de fogo, também ajudando pessoas para que tenham acesso à arma de fogo e nós vamos aqui discorrer a respeito, né, do que realmente é arma de fogo, um conceito mais aprofundado de arma de fogo no sentido social, né? Um sentido social, um sentido também na visão de alguém que é cristão, né? Que eu sou cristão, tenho aí muito tempo buscando a palavra, buscando na palavra alguns recursos para que a gente possa entender também por que as armas de fogo foram utilizadas por pessoas que Deus havia direcionado para que até fosse rei, né, como o rei Davi, através da utilização das armas. Só para a gente entender a utilização das armas no contexto bíblico, Deus direcionou Davi para que Davi conquistasse o reino através da utilização do arma, né, que é um conceito bastante amplo, armas. Armas não quer dizer só arma de fogo, né, mas espadas, arco e flecha, né, e faca, né, tudo se até um pedaço de pau se transforma em arma. Agora é importante a gente entender o seguinte, que o risco não está no objeto, o risco não está no engenho mecânico. O risco, quem causa, é o ser humano. Porque aquele engenho mecânico, aquela faca, aquela arma, ela só toma proporção a partir do momento em que um ser humano ele decide pegar aquele objeto e utilizar aquele objeto. Agora, a utilização desse objeto, dessa arma, ela vai ser com relação ao resultado de acordo com a intenção daquela pessoa. Então eu posso estar bem intencionado ou posso estar mal intencionado. Com relação à arma de fogo, propriamente, que nós vamos abordar aqui nessa reunião, nessa live, a arma de fogo, ela tem alguns aspectos que se nós, com a intenção de utilizarmos, podemos até trabalhar com a diminuição da ansiedade. Por quê? Porque a arma de fogo, ela produz alguns hormônios. O mais forte é a adrenalina, né? E aí, consequentemente, vem foco, vem a atenção, né? A arma de fogo, quando você está ali com a arma de fogo na mão, colocando o dedo no gatilho para realizar o disparo, é o momento em que todos os seus sentidos estão voltados para o tiro, para o alvo, para onde você vai acertar. Todos os seus sentidos estão focados, né, e direcionados para o resultado. Mas aí existe toda uma complexidade antes disso. Você precisa, você precisa fazer um planejamento de ações, né, principalmente com relação ao início da segurança, mas é algo muito simples. As pessoas elas costumam colocar que arma de fogo é perigoso. E arma de fogo não é perigoso, né? Como eu havia falado anteriormente, arma de fogo é um engenho mecânico. O risco está em quem direciona o armamento. Eu vou colocar um exemplo aqui. Um veículo, um carro. O carro, ele, no sentido, né, de condução de um engenho mecânico, o carro ele representa mais risco do que a arma de fogo, porque quando você está na estrada, quando você está na rua, não depende só de você.
A outra pessoa, mesmo que você ande com segurança, mesmo que você ande com cuidado, você não sabe o que a outra pessoa vai fazer. Você não sabe na estrada se alguém vai cochilar na direção. A arma de fogo, ela estando na sua cintura, ela só vai sair da sua cintura se você agir. Você pegá-la e ela só vai atirar se você apertar o gatilho. Então você é que decide. Aí a gente começa a observar que lá em Gênesis, quando Deus falou que o homem iria dominar sobre tudo, né, Deus estava também falando sobre o domínio sobre as coisas que nós mesmos criamos. Porque nós desenvolvemos para o nosso bem-estar determinados objetos para que eles tenham um sentido, mas o princípio é que nós tenhamos a condição de dominar sobre aquele objeto. E aí buscar naquele objeto, no nosso caso a arma de fogo, o benefício que ele pode trazer. Como, por exemplo, quando você está atirando, que você efetua o disparo, vem adrenalina, mas com adrenalina também vem ocitocina e serotonina, que é produzido pelo momento em que você está ali realizando os disparos, né? É intensa felicidade, que é um resultado do disparo, o local, as pessoas que estão ali junto com você, que também vão compartilhar daquele mesmo momento. E arma de fogo no contexto mais amplo da palavra arma de fogo, a gente entende que se eu colocar a minha mão na arma de fogo, se eu estiver com o dedo estendido fora do gatilho, e se eu apontar a minha arma de fogo para um local seguro, que é o alvo dentro do estande, ou se eu estiver manipulando a arma de fogo dentro da minha casa e eu apontá-la para um local seguro, que é uma parede, não haverá de forma alguma acidente, porque eu me precavi. Percebe que eu fiz um planejamento anterior a dedo fora do gatilho, a arma apontada para um local seguro, e mesmo que ela esteja vazia, eu vou tratá-la como se ela estivesse carregada. Então, o domínio já começa por aí, né? Você tem total condição de dominar sobre aquele objeto. Não é o objeto, nossa, igual minha mãe fala, meu Deus, eu já tenho medo. Só de olhar essa arma de fogo eu já tenho medo. Porque foi instalado nela ao longo do tempo que arma de fogo é perigoso. Então ela vê o objeto, ela já tem logo uma reação a respeito do objeto. Porque é algo que foi implantado ao longo do tempo. E nós temos essas características, né? Essas características não só a respeito da arma de fogo, mas em outras coisas, socialmente falando, que foram construídas, né, por narrativas, por questões variadas. Mas no sentido de arma de fogo, e quando a gente entende como é que funciona determinado armamento, eu vou pegar aqui pistola. A pistola ela tem um funcionamento, né? O funcionamento de uma pistola ela necessita dos gases para que ela faça a ciclagem completa dela. O que são gases, Wagner? Os gases eles são produzidos pela queima da pólvora no interior do cartucho. Ou seja, você pressiona o gatilho ele lança o percussor fere a espoleta é a carga iniciadora que queima a pólvora dentro do cartucho, o cartucho cria gases expelindo para fora a ponta,
e a ponta ela sai pela arma de fogo, fazendo com que a pistola faça toda aquela ciclagem automaticamente. Por isso que ela chama que é o tipo de funcionamento semiautomático, porque ela faz, a partir da expansão dos gases produzidos pela queima da pólvora no interior do cartucho, faz com que o ferrolho venha à retaguarda e o sistema de mola com as munições no carregador, ela volta com um novo cartucho para dentro da câmara de explosão, fazendo novamente a mesma ciclagem. Então, quando você entende esse processo, como funciona aquele armamento, né, aquele engenho mecânico, você fica muito mais fácil de você controlar sobre ele. Então, a gente traz o sentido de provérbios, né, o sentido de entendimento, discernimento sobre aquele determinado, aquela determinada situação do foco. Aqui temos foco. Aí eu vou adquirir conhecimento naquilo. Então, a probabilidade de você dominar, ter dominância sobre aquilo, ela é muito maior. Então, se eu sei como o armamento funciona, eu sei como a partir de que gera toda aquela sistemática daquele determinado armamento, eu vou ter mais condições de dominar sobre aquele armamento, de dominar sobre aquele engenho mecânico, qualquer que seja. A faca, eu sei que a lâmina da faca, ela tem um corte e ela tem um lado que não tem corte. Ou então, se for um punhal, tem os dois lados que cortam. Mas aí tem um detalhe. Eu preciso que aquela lâmina ela esteja com um nível de corte, né, um nível de afiação, para que ela realmente faça aquilo que ela foi produzida para fazer, que é cortar. Então, se ela tiver com o corte, né, o fio da lâmina, ele tiver mais cego, ela vai cortar menos. Se ele tiver mais afiado, vai cortar mais. E há uma necessidade de ter o um entendimento sobre aquilo para que você possa dominar sobre aquilo. Existem lutas, né, com arma de fogo, que a gente chama com arma de fogo, com faca, que a gente chama de lâmina, e que foi utilizado muito por Davi para fazer as conquistas dele, mas necessitava de uma técnica, necessitava aprofundar sobre aquela arma, para que saber como ela ia cortar, se o corte que ela ia fazer ia gerar mais ou menos hemorragia, porque o que faz a pessoa morrer do corte da lâmina não é a lâmina, é a hemorragia devido ao corte. A arma de fogo é a mesma coisa. Quando você efetua um disparo na pessoa, o projétil, a partir do momento que o projétil entra no corpo, o que vai definir a letalidade é o tanto de profundidade que esse projétil vai viajar dentro do corpo, causando várias hemorragias durante o trajeto, e aí isso que vai determinar a morte da pessoa, a hemorragia. E a gente fica achando que é o projétil. O projétil só foi o elemento causador, mas a causa, o resultado, foi outro, né? Foi a hemorragia. A pessoa morreu pela hemorragia, do nível, do tamanho da destruição que aquele projétil causou. Então, esses pontos são pontos importantes para a gente entender de maneira profunda. Agora, vamos lá. É importante a gente entender que não há um risco naquele objeto. É importante a gente entender que se nós tivermos a nossa mente voltada para um determinado objetivo, né, um propósito em cima daquele armamento do objeto, seja qualquer que seja, porque até uma pedra ela se transforma em arma se você lançar essa pedra com a intenção de matar alguém, né? Mas o risco
ele está em duas situações: a falta de conhecimento e a sua intenção. É importante a gente entender isso, que não existe nada, mesmo que seja por causa do peso do, do que as pessoas falam sobre arma de fogo, não há nada que esteja em nosso poder que não seja controlável através das nossas ações. Até a palavra, né, ela tem poder, se nós não controlarmos ela de maneira adequada, né? Provérbios diz que a palavra tem poder sobre a vida e sobre a morte. E nós podemos ter esse controle. E aí parte do processo também de que quando você começa a atirar, começa também a haver uma transformação dentro de você. Essa transformação ela é no sentido seguinte: nós precisamos de certos elementos para aumentar a nossa carga de controle emocional. O tiro, por você trabalhar bastante com adrenalina, e a adrenalina ela aumenta, né, a sua euforia, ela aumenta a sua capacidade de sua capacidade sensorial, mas também diminui a sua capacidade de visão periférica, né? Gera-se uma visão de túnel, porque você está muito focado com o resultado ali, daquela arma. Só que existe um fator que é interessante. Quando você vai tendo muito contato, treinamento, você acostuma com a adrenalina. Então, no momento em que você se encontra em uma situação de risco, e aí a gente vai partir para o que é o propósito de controle das emoções e o controle e o propósito de liberdade. Quando você vai tendo contato com arma de fogo, adrenalina, você começa a acostumar com aquela adrenalina, você começa a acostumar com aquele nível de adrenalina no seu corpo, e aí você inicia um processo de controle das emoções. Quando você se vê em uma situação de risco, em uma situação de alta complexidade, quer queira no risco do fator risco mesmo, propriamente dito, ou em uma situação de discussão que muda o contexto, que você tem a tendência de ficar irado, que também vem uma carga de adrenalina. Então, por você estar acostumado com a adrenalina, é muito mais forte o seu nível de controle sobre aquela situação, de você pensar o que vai fazer, do que se você não está acostumado em contato com a adrenalina. Nós necessitamos, todo ser humano necessita ter contato com a adrenalina para que possa gerar controle das emoções em uma situação de alta complexidade ou em uma situação de discussão, ou uma situação de mais forte em relação a esposa, a filhos, a irmão, a pai e mãe, quando você vai perder o controle, que sobe aquele nível, aquela carga de adrenalina, que você vai falar palavras, você tem a tendência, por estar com contato com a adrenalina, você tem a tendência de controlar o resultado disso, né? Porque você trabalha muito, né, com essa parte das emoções em se tratando do tiro, em se tratando da arma de fogo. E aí tem outra representatividade. Uma coisa é quando você está em casa e alguém invade a sua casa e você fala assim, você olha pela câmera, se sua casa tiver câmera, aí o cara está armado e você não tem nenhuma arma. A força é desproporcional. O cara está com arma de fogo e não tem nenhuma arma. Então, por você não ter contato com adrenalina, por você não ter uma arma de fogo ou algo que você possa igualar a força, o que acontece com você? Você começa a sentir medo.
E aí, a partir do sentimento de medo, você começa a lançar a mão de qualquer coisa que possa vir a... que começa a sobrepor a questão de salvar vidas, né? Salvar minha vida. E aí, o medo, ele fala mais alto nesse momento. Agora, quando você tem uma arma dentro de casa, que você está acostumado a atirar, e você olha que a pessoa está invadindo sua casa e tem a arma na mão, te traz uma tranquilidade, porque você já tem o controle, você sabe que você sabe atirar e você está igualando a força. É completamente diferente a visão. A liberdade que isso traz, de você estar igualando a força daquela ameaça, é algo assim que alivia o coração. Porque você tem o conhecimento da utilização do armamento, para utilizar o armamento você tem conhecimento da lei, você sabe que se você agir, o cara está vindo armado, você agir em legítima defesa, que é o artigo 24 do Código Penal, legítima defesa de si ou de outrem, você está ali protegendo você, a sua vida e a vida da sua família. Então você, com conhecimento, te traz uma tranquilidade de saber agir contra aquela pessoa que está trazendo ameaça dentro da sua casa com arma de fogo. Você igualou a força, você tem o conhecimento da utilização do armamento e você tem o conhecimento da utilização da legalidade. Esse conjunto te traz uma tranquilidade muito grande, tá ok? Então, esses são os pontos principais que nós podemos abordar sobre esse assunto de maneira mais sucinta, de maneira mais objetiva, para que as pessoas entendam que arma de fogo não é arriscado. O risco está em quem conduz e em que sentido a pessoa está conduzindo aquele determinado objeto. Ah, é prática do mal? É prática do bem? Aí só depende de quem quer praticar o ato.